Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode começar na profissão Self-Aware apenas utilizando inteligência artificial. Se você não me conhece, eu sou Rick Brumati e aqui nesse canal nós ensinamos a profissão Self-Aware. Profissão essa que consiste em basicamente você criar um software utilizando inteligência artificial para uma empresa específica. Então nós criamos software sob medida. A gente vai num caminho um pouco contramão do que é o SaaS, né, que é o Software as a Service, onde você cria o teu software e aí você vende para várias pessoas. Nós aqui trabalhamos de um jeito um pouco diferente, tá? Não invalido o SaaS, mas eu te garanto, tem aluno meu fazendo dinheiro com Self-Aware e eu também consegui ganhar muito mais dinheiro com Self-Aware do que se eu tentasse fazer com SaaS. Sem enrolação, já vou jogar aqui para dentro do ScaleDraw e eu vou te ensinar como você pode começar no mercado de software apenas utilizando IA, tá? Então, vamos começar respondendo algumas coisas. O que é Self-Aware? Tá? O que é Self-Aware, Rick? Self-Aware, basicamente, é você desenvolver softwares sob medida, tá? Então, é software sob medida. Qual que é a diferença de um Self-Aware para um SaaS, tá? Qual que é a diferença de um Self-Aware para o SaaS? O SaaS você vende várias assinaturas. Então, vou pegar aqui, ó. Vou criar aqui do lado, ó. SaaS e embaixo Self-Aware. Qual que é a grande diferença? Quando a gente trabalha com SaaS, a gente tem que vender várias assinaturas. Então, vamos colocar aqui, ó. SaaS, várias assinaturas. E isso aqui, meus amigos, é uma empresa. Então, você demora mais ou menos ali, tempo, né? De 6 a 12 meses para ter o primeiro resultado com SaaS. Vários gurus te venderam por aí que vender SaaS é muito rápido, é muito fácil, mas não é bem assim, a gente sabe. Você sabe, eu te convido a fazer o teste, vai lá e testa para ver se é bem assim que funciona. Rick, então, o que é o Self-Aware? O que ele muda, né, de Self-Aware para SaaS? Aqui no Self-Aware você atende a demanda de uma empresa específica. Então, temos dois cenários diferentes. E aqui, obviamente, por atender uma empresa específica, você vende o projeto na hora, tá? Na hora. Nosso mercado de Self-Aware está muito aquecido, justamente porque o mercado de SaaS se aqueceu e a galera viu que às vezes não era o SaaS que eles queriam, né? Então hoje quando você tem SaaS, você como empresário agora, você utilizando o SaaS, aquele SaaS às vezes não te atende, é um software que você paga uma assinatura mensal, mas você não usa tudo que tem lá, ou às vezes você usa de forma gambiarrada, né? Vamos dizer assim, você faz uma gambiarra para usar aquele software. E quando a gente faz o Self-Aware, que é o software sob medida, a gente consegue vender muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai atender uma demanda específica daquela empresa. Então, às vezes ele usa planilha, a gente vai tirar as planilhas e fazer um software. Às vezes eles querem fazer uma automação, a gente vai colocar uma automação dentro desse software sob medida. Então, há uma grande diferença quando a gente fala ali entre vender SaaS e vender Self-Aware, justamente porque eles são meio que concorrentes um do outro, vamos dizer assim. Então, por quê? Quem tem SaaS não assina Self-Aware e geralmente o cara que tem um Self-Aware próprio, ele não vai assinar um SaaS. Mas é muito mais fácil você converter um cliente que tem SaaS para um Self-Aware do que você convencer alguém que tem um Self-Aware para um SaaS. A gente vê, ao longo dos anos, o mercado tende muito mais a ter processos próprios. E a gente tem Thiago Finch falando de um lado, a gente tem o dono da G4, que eu não lembro o nome dele agora, não é importante lembrar, mas ele falando também que as empresas estão indo para esse processo, né? Ao invés de você ter uma assinatura de um software, você cria o seu próprio software. E é aí onde a gente atua. Então, como você começa hoje no mercado de software, tá? Você precisa desenvolver algumas habilidades. Habilidades que você precisa desenvolver para começar. E aqui você já deve notar uma diferença que, como assim, eu não puxei o teu saco, eu não estou falando que você vai ficar rico da noite por dia. Sim, exatamente isso. Você não fica rico da noite pro dia e você tem algumas habilidades que você precisa desenvolver. É isso que a galera curte tanto, né? Os alunos da profissão Self-Aware curte tanto e quem até me segue aqui no canal curte, porque, cara, eu sou muito honesto, eu sou muito sincero, eu sou um cara cristão, então eu não conseguiria nem dormir se eu mentisse pra vocês. Então, sim, você precisa desenvolver algumas habilidades e entre elas, né, entre as habilidades que você precisa desenvolver, eu vou listar aqui algumas, tá? Habilidade number 1, você precisa saber
programar usando IA, tá? E quando eu falo usando IA, cara, eu deixo o caminho muito mais fácil para você, porque utilizando IA, você não vai precisar saber mexer no código. Então, o que a gente vai precisar saber, Rick? Programando usando IA, usar um Codex, usar um Cloud, você ter boas práticas. Então, hoje eu atendo os meus clientes, eu uso o IA 100%, né? Até estou fazendo uma migração do GitHub Copilot para o Codex, estou decidindo ainda se eu vou ficar no Codex, no Cloud, ou se eu até uso o Cursor, quem sabe. Mas você precisa saber construir softwares usando o IA, ok? Isso a gente ensina aqui dentro da Profissão Software. Vira e mexe, você vai ver algum vídeo gratuito aqui também no meu canal. E nós temos um grupo gratuito, tá? Nós temos um grupo gratuito aqui na primeira descrição, no primeiro link na descrição. Você vai ver um link de um grupo no WhatsApp gratuito. O que é esse grupo, Rick? É o grupo gratuito da Profissão Software. Lá dentro tem profissionais, tem empresários, tem uma galera que está caminhando para a prosperidade justamente nesse mercado de software. Então, se você tiver qualquer dúvida de como começar, qual ferramenta usar, como abordar um cliente, entra nesse grupo gratuito, vamos lá trocar uma ideia. O meu número pessoal está lá dentro, então você tem acesso a mim nesse grupo gratuito. Claro que eu apareço de vez em quando, porque eu estou dando atenção para os meus alunos, mas você tem esse acesso. Então, você não precisa pagar nada para você dar esse teu primeiro passo em direção a ganhar dinheiro com software, tá? Então, a sua primeira habilidade é saber programar com IA, tá? A segunda habilidade é saber vender. Então, isso aqui a gente também ensina aqui dentro da Profissão Software, tá? Saber vender por quê, Rick? Porque nós iremos vender projetos, né? Então, onde a maioria dos SaaS morrem? Eles não sabem vender. Então, tem muita gente que sabe criar projeto, é muito bom em desenvolver software, mas não sabe vender. Então, essa habilidade também de saber vender, eu vou te ensinar. Então, o que vira aqui entre saber vender? Saber vender é a gente abordar clientes, abordar empresas, discutir dores que eles têm. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu desenvolvi um software que é um software de estoque. Eles tinham uma dor que eles não sabiam quanto entrava, quanto saía de mercadoria. Eu fui lá, de vez de ficar usando planilha, eu desenvolvi um software de estoque que eles bipam o produto na hora de entrar, como se fosse um mercado. E é um software personalizado sob medida para eles, tá? Então, você entendendo a dor, você sabe vender. E aí, saber gerir uma vou botar microempresa, tá? Por que saber gerir uma microempresa, Rick? E isso aqui, gente, são habilidades que você vai desenvolver, não é que você precisa ter elas agora, tá? Saber gerir uma microempresa, porque aqui dentro, né, de gerir uma microempresa, a gente entra com algo que quase ninguém fala para vocês. Mas você começando a desenvolver software, você vai sim ter que conversar com clientes, gerir projetos, fazer cobranças e mirar no longo prazo da empresa, tá? Então, basicamente, o que é esse conversar com clientes? Cara, conversar com clientes é abordar clientes, conversar com teus atuais clientes, gerir projetos. Às vezes você vai estar com 2, 3 projetos tocando de uma vez e você faz aquela gestão, hoje eu mexo nesse, hoje eu mexo naquilo. Fazer cobranças, então é importante você saber conversar com as pessoas para você fazer cobrança, né? Por exemplo, esse projeto deu 5 mil reais, esse projeto deu 10 mil reais. Você saber fazer a cobrança, você usar um Asas, tô jogando de graça aqui para vocês, dicas, eu uso Asas hoje para fazer as cobranças. E mirar no longo prazo da empresa é você pensar que essa tua empresa, ela não vai ser só uma brincadeira que você está inventando ali, tá? Essa empresa, de fato, ela vai ser algo que vai te trazer sustento. E por que não você viver 100% disso, tá? Eu tenho alunos meus que vivem só vendendo projeto. Por que não você ser um desse também? Agora que a gente já falou o que é o mercado, o que você precisa desenvolver, eu vou te ensinar quanto dá para ganhar dentro desse mercado. De fato, esse mercado é um mercado que está iniciando agora, então é um mercado que nós estamos fazendo alguns testes, mas já existe há muito tempo a ideia de você criar software sob medida. Porém, ainda não existia a ideia de você criar software sob medida usando IA. Isso mudou completamente. Então, antes você subia só desenvolvedores, e desenvolvedores muito caros, era muito caro desenvolver o software sob medida. Então, hoje, começou a ser um preço mais acessível e você pode ser esse cara que vende. Então, quanto eu posso cobrar, tá? Vamos lá, vamos supor que você vai fazer um projeto pequeno e todo projeto você vai saber quanto cobrar olhando justamente o tamanho da empresa. Então, projeto pequeno. Projeto pequeno, a gente pode começar na bagatela de 5 mil reais. Então, 5 mil reais. Isso aqui eu estou falando de valor de implementação, tá? Eu vou até colocar aqui, valor de implementação. Rick, o que é implementação? Esse valor você vai cobrar para criar o projeto, tá?
criar o projeto. Então, na criação do projeto, você vai cobrar projeto pequeno R$5.000. Projeto, e como é que eu sei o tamanho do projeto? Aí você vai ter que estudar a empresa do seu cliente para entender o tamanho dela, entendeu? Cara, a empresa que fatura R$100.000 por mês, não é uma empresa tão pequena. A empresa fatura R$500 mil por mês, cara, é uma empresa grande. A empresa está faturando ali seus R$15.000 por mês, cara, é uma empresa pequena. Então, R$15.000 que eles faturam por mês, será que eles teriam 5 mil em caixa para te pagar? Então é de se pensar, tá? Não sou a favor de vender projeto barato, porque isso prostitui nosso mercado, mas se você é um pai de família que precisa colocar dinheiro na sua mesa, cara, vende um projeto por 2.000, se for o último dos casos, entende? Mas não recomendo, eu inicio todos os meus projetos, não faço nada por menos de R$5.000, e projeto fácil de fazer, eu não faço nada por menos de R$5.000. Então, projeto mediano, na faixa ali de uns R$15.000, tá? E aí, claro, galera, depende aqui também do teu cliente ter o senso de entender também que o projeto vai variar de acordo com a complexidade. Então, cara, se a empresa é pequena, mas ela tá pedindo um projeto gigante, mete a faca, cara, esse projeto aqui é um projeto de R$20.000, porque eu vou passar dias e dias, vou gastar vários tokens da minha IA para desenvolver. Aí o cara vai falar assim, mano, verdade, eu não tenho estrutura para pagar isso aqui ainda. Aí ele bota o pé no chão, tá? E projeto grande, aí a gente não tem limite, tá? A gente tá falando de 20 a 40 mil, e aí tem projetos até maiores que R$40.000, tá? Projeto grande seria o quê? Cara, um projeto que você vai demorar muito tempo para fazer, você vai automatizar toda a empresa, tá? Ou a empresa é muito grande, tem muitos dados, então existe essa variação. Esse valor aqui é o valor de implementação, tá? O valor de implementação, queira ou não queira, a pessoa tem que pagar, tá? Você está implementando um software, então ela tem que pagar esse valor de implementação. Agora, a gente tem o valor de mensalidade. O valor de mensalidade é um pouco diferente. Como a gente, em alguns projetos, nós ficamos dando manutenção a esses projetos, podemos cobrar sim uma mensalidade para dar essa manutenção, tá? Quem não quer pagar valor de mensalidade, a gente cobra ali um valor de implementação. Caso lá na frente precise de manutenção, precise implementar uma nova feature, fala com a gente faz um novo contrato, entendeu? A gente presta serviço de uma maneira como se fosse um novo pedido, tá? Agora, quem quer fechar o valor de implementação mais o valor de mensalidade, fica um pouco diferente. Então, um projeto pequeno que você cobrou 5 mil de mensalidade de implementação, você vai cobrar geralmente 350 de mensalidade. O que cobra essa mensalidade? Suporte no WhatsApp. É legal você deixar bem claro também para o cara da implementação que ele tem custos, né? Servidor não se paga sozinho, back-end não se paga sozinho. Então tem assinaturas ali, né? Se a gente vai usar uma Vercel, um Neon, tem esses custos. Então, por mais que ele queira pagar só uma vez, pelo menos esses custos ele vai ter que continuar pagando futuramente, tá? Então, um projeto pequeno, eu sempre gosto de cobrar R$350, que eu consigo colocar o valor da IA que eu uso em cima e também algumas assinaturas, tá? Então, é importante você colocar os teus custos aqui nesses projetos. Então, cara, é um projeto grande, eu vou usar muito IA. Então, só uma IA que eu pago de $20 já dá 110. Então, aqui já não ficaria mais 350 de lucro, né? Já reduziria teu lucro. Então, você tem que pensar muito bem. Projeto mediano, no mínimo R$600, caso for ter essa mensalidade. E projeto grande, e aí você pode cobrar de 2 e pouco até, vamos colocar lá, cara, de 1.500 até 2.500. E aí depende muito do projeto. Cara, eu já vi gente que cobra e uma coisa é você vê gente que cobra, outra coisa é você vê gente que topa pagar. Eu já vi gente que topou pagar até 2.500 de mensalidade, mas é que esse cara tava faturando, assim, muita grana nesse projeto, então fez sentido para ele, né? Era um CRM de vendas. Então, basicamente o nosso mercado é esse. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Se você quer caminhar com a gente, quer começar a andar junto, você tem 2 caminhos agora, tá? Você tem 2 caminhos após assistir esse vídeo. 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho gratuito, você não vai pagar nada, tá? Você não vai pagar nada, tá? Esse primeiro caminho, que é o caminho gratuito, é o caminho do nosso grupo do WhatsApp, né? Você tem ali o nosso grupo do WhatsApp. E o que você tem dentro desse grupo do WhatsApp? Então, vou botar aqui, ó, grupo do WhatsApp. Ó, grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, 100% gratuito, você vai ter alunos da profissão software que estão lá também, obviamente, então você pode fazer perguntas para eles. Vira e mexe eu apareço lá nesse grupo também, então você pode ser respondido por mim, que estou dentro desse mercado, que tenho clientes de software,
você também tem um network nessa galera e você tem, isso eu aproveitaria em outro lugar, você tem a ambiência, tá? Você tem a ambiência de andar, de poder fazer pergunta pra gente que realmente está faturando dinheiro na internet, tá? O teu segundo caminho é você entrar na profissão Self-Aware. E aí eu te explico o que é a profissão Self-Aware, mas também você tem tempo para acessar o primeiro link aí na descrição e descobrir o que é a profissão Self-Aware, tá? A profissão Self-Aware é um treinamento, mas não é um treinamento que é um curso que você vai assistir gravado, então toda segunda-feira, 9 horas da noite, nós temos mentoria fechada com um tema diferente do que eu estou vivendo, vendendo software, então é algo vivo, né? Nós estamos de fato montando uma comunidade de pessoas reais. E o que eu mais gosto, eu consegui juntar um monte de doido que quer prosperar na vida e quer que você também prospere. Então, o nosso grupo é um grupo bem da hora. Os meus alunos, eu sou abençoado por Jesus, por ter alunos tão da hora dentro da profissão Self-Aware. Então, te faço o convite, tá? Se faz sentido para você, clica no primeiro link na descrição, você vai acessar o link da Rubla e ali dentro tem todos os módulos que tem dentro da profissão Self-Aware. E além do curso gravado, você tem um encontro semanal aqui com a gente, que a gente sempre traz um assunto diferente, a gente troca uma ideia ali no Google Meet e é algo muito bacana. Então, profissão Self-Aware, você entendeu o que é o Self-Aware, para onde vai, como cobrar. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler comentário por comentário e, pelo menos, dentro do grupo gratuito eu te espero, tá? Toma uma atitude no final desse vídeo. Ou você entra na profissão Self-Aware, ou você entra no grupo gratuito, ou por que não nos dois? Entra no grupo gratuito, se tiver qualquer dúvida para tirar sobre a profissão Self-Aware, manda lá que meu time de suporte sempre está antenado no grupo e vai te responder. Eu te vejo no próximo vídeo e bora buildar, bora prosperar.